Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Continuamos essa série de mensagens encontrando Deus na crise. E queremos nessa noite ler apenas o versículo 1 do capítulo 4. Diz assim: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Essa porção bíblica sobre a visão do trono de Deus é, na minha opinião, uma das visões mais extraordinárias que a Bíblia relata a respeito do céu. E nós estamos falando nesse dia sobre encontrar Deus na crise. E eu quero falar nessa noite a respeito do apóstolo João, que aos 80 anos de idade está preso numa ilha chamada Patmos. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 1, no versículo 9, que João está ali preso por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho. E ele estava vivendo um tempo de perseguição. A igreja que existia, que estava começando a nascer, estava vivendo uma perseguição muito violenta. João recebe uma revelação de Jesus Cristo, para que através dele ele possa revelar à humanidade em todo tempo aquilo que o Senhor vai fazer. Que a despeito das situações que estão acontecendo, Deus ainda tem um futuro preparado para a igreja e para o povo de Deus. E João está enfrentando uma dificuldade por ser diferente. E ele recebe logo nos primeiros capítulos uma revelação poderosa do Senhor. E ele é levado a escrever várias cartas para algumas igrejas da Ásia. Mas essas igrejas aqui, elas recebem do próprio Senhor Jesus um recado. Jesus falando à igreja. E a minha pergunta, antes de entrar na mensagem, é: o que será que Jesus fala da gente? O que será que Jesus ele falaria da igreja Ágape? O que será que ele diria de nós? Como é que nós estamos sendo vistos pelo Senhor? Porque eu sou igreja enquanto prédio, mas eu sou muito mais que isso enquanto pessoa, amém? Porque igreja somos nós. Se eu e mais um estivermos reunidos, ali está o Senhor. O que o Senhor diria de mim como igreja, como parte dessa igreja? O que Jesus falaria ao meu respeito? Será que ele diria assim: tenho porém contra ti, Gisele, que você... 3 pontinhos. Mas o que a gente quer tratar em termos de crise nessa noite é sobre a situação que o apóstolo João está vivendo. Preso dentro de uma ilha, onde ele é levado, tem uma revelação da glória de Deus, ali no capítulo 1, amém? O Senhor se revela a ele de uma forma tremenda. E aí, no capítulo 2, ele começa a mandar essas cartas que o Senhor fala, ele começa a escrever aquilo que Jesus diz, e as notícias não são boas. Porque há igrejas aqui que estão esfriando no amor. Há igrejas aqui que estão vivendo situações terríveis de perseguição, como a igreja de Esmina. Há igrejas aqui em que o espírito de Jezabel e o espírito de Balaão é que estão coordenando a igreja. Há igrejas aqui em que o povo está tão disperso que o Senhor virá como um ladrão e eles não vão poder saber que horas ele virá. Há igrejas aqui como Filadélfia fiéis, mas há igrejas aqui também que estão tão frias que o Senhor Jesus está do lado de fora, batendo para poder entrar. Ele nem mais está nessa igreja. E João recebe tudo isso da parte do Senhor, ele tem que comunicar essa revelação para as igrejas, e eu fico pensando no coração de João. Porque as notícias são alarmantes. Parece que não tem mais jeito para a situação. Ele está preso, ele não pode fazer nada, a não ser orar. João não pode fazer nada. Esta é a situação do apóstolo. Irmãos, é muito frustrante, eu ficaria muito frustrada se Deus de alguma forma decidisse me levar para outro lugar que não fosse aqui.
e daqui a algum tempo eu recebesse uma carta, né, um e-mail, alguma mensagem online, em que o Senhor, eu ficasse sabendo que muitos foram embora, que a igreja esfriou, ou que a igreja acabou. Eu acho que eu ficaria muito mal. E eu fico me colocando nessa situação do apóstolo e fico pensando como que eu me sentiria, além de tudo presa, sem poder fazer nada a respeito disso. Ele havia ajudado na proclamação do evangelho, na sua defesa, ele ajudou essas igrejas e agora ele tem notícias ruins. E talvez nessa noite, assim como o apóstolo João, você se encontra num momento em que as notícias não são boas. E as notícias não são boas mesmo, irmãos. Se nós olharmos para o mundo não tem boa notícia nenhuma. Você já prestou atenção nos jornais? Quanta notícia ruim. Se você aproveitar 10%, eu acho tão interessante a Sandra Nemberg, ela é muito emotiva apresentando, né? Ela diz assim, agora vamos falar de uma coisa boa. Não tem encontrado muitas boas notícias. Nós temos vivido um tempo alarmante, um tempo de preocupação, um tempo de incerteza, um tempo de crise, irmãos. Um tempo de crise. E como é que João, irmãos, encontrou Deus na crise dele? E eu não sei quanto tempo passa, porque o texto do capítulo 4, versículo 1 diz, depois destas coisas. Já não sabe quanto tempo depois. Mas depois destas coisas, um tempo depois, o Senhor chega no tempo dele. E ele dá 4 lições para mim e para você nessa noite, a João, sobre como ter esperança em dias de crise. Quando tudo parecia perdido, quando o mundo de João parecia estar de pernas para o ar, e talvez nessa noite o teu mundo pareça estar de perna para o ar. Você não tem certeza do amanhã. Você não tem certeza nem do daqui a pouco. E aí nós gostaríamos de ouvir de Deus algo que pudesse alegrar o nosso coração e trazer esperança. Depois dessas coisas, depois dessas notícias horríveis, depois dele ver a revelação de Jesus, mas ao mesmo tempo também saber que a igreja ia de mal a pior, João tem uma visão. João tem uma visão. E é extraordinário, irmãos, essa visão. E através dessa visão, de uma visão, ele vê uma porta aberta no céu. Muitas vezes, aquilo que parece aqui na terra, que não tem jeito, muitas vezes parece que todas as portas estão fechadas. Nós precisamos, irmãos, na crise, pedir para que o Senhor nos dê visão espiritual. Nos dê visão de tal maneira que nós consigamos olhar portas abertas. Porque se na terra não tem porta aberta, se na terra tudo está fechado, nós temos um Deus no céu que abre portas. E é na perspectiva de Deus que a gente precisa se alinhar para sobreviver os dias difíceis. Não é na nossa, irmãos. Porque quando tudo aqui não funciona, nós temos um Deus que abre os céus e mostra a sua glória. Ele viu uma porta no céu. Talvez você tenha batido e esteja batendo em portas que não se abrem. Em portas que estão resistindo, talvez porta do emprego, talvez a porta da saúde, talvez a porta da esperança, e você está tentando na terra do teu jeito, com as pessoas que você conhece, nada está acontecendo. E Deus nessa noite, irmãos, pode nesse lugar mostrar para você a porta que Ele tem aberta no céu. Mesmo com as portas cerradas, mesmo que provavelmente ele estivesse ali com as suas pernas amarradas por correntes, talvez as suas mãos, o Senhor abriu uma porta e disse, eu estou aqui. Olhei e eis que tinha uma porta aberta no céu. Uma porta, irmãos,
de esperança. Uma porta de esperança. Em um tempo, irmãos, que a gente precisa de algo sobrenatural na nossa vida. Dias que a gente pensa assim, Deus, eu preciso muito de algo sobrenatural. A gente tem um pouco mais de tempo de caminhada com Jesus, e Augusta, então, né, muito mais tempo que eu, né? A gente já experimentou muita coisa, irmãos. A gente já viu muita coisa. A gente já se alegrou com muita coisa. A gente já experimentou milagres grandiosos de Deus. Então, tem momentos da nossa caminhada quando parece que tudo vai mal, tudo está errado, que não tem esperança, que tudo que a gente tem é aquelas saudades de ver um mover sobrenatural. De ver um agir, irmãos, como é bom ver o agir de Deus, ver céus abertos. Isaías, no capítulo 6, fala de um tempo de crise na vida de Isaías. Isaías estava enlutado, Isaías estava vivendo um dia difícil, Isaías estava ali sem saber do amanhã. Se você olha do capítulo 1 até o 6, você vai ver um mundo em caos, tudo parece que está perdido, e de repente no ano da morte do rei Uzias, ele sentado dentro da casa de Deus, Deus abre o céu, irmãos. Sabe, a igreja, ela vem para o culto achando que sempre vai acontecer a mesma coisa. A gente até vem na expectativa, e eu não quero julgar você, de que Deus vai usar o pastor, a Augusta, a Marli, o pastor Gelmiro, outros, para trazer uma palavra abençoadora. Mas a gente não se prepara, irmãos, para ver céus abertos. A gente não se prepara para, de repente, estar aqui, aí, onde você está, vivendo o dia que talvez seja o mais difícil da tua história. A gente, às vezes, não abre o nosso coração, irmãos, para poder ver uma porta aberta. Lá no meio daquele ano de luto de Isaías, a Bíblia diz que, de repente, ele olhou e o céu se abriu. De repente ele olhou e tudo mudou. Ele estava no mesmo lugar, mas a atmosfera era outra. Ele estava na terra, mas o espírito dele estava no céu. Ele estava vendo os céus abertos. Haviam serafins que cobriam seu rosto. Haviam anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Havia uma atmosfera de glória. Diz que o manto do Senhor cobria o templo. E ele diz, ai de mim, pecador. Eu vou perecendo. Porque essa glória é tremenda. Irmãos, porque ver o céu é coisa de louco. Ver o céu é uma coisa extraordinária. Será que nessa noite, irmãos, diante da tua dor, mais do que ouvir a palavra que você está ouvindo, você não precisa de uma visão espiritual? Uma visão celestial da glória de Deus. Eu não vou perguntar isso, mas vou perguntar isso. Você já viu a glória de Deus? Você já viu os céus abertos? Você já teve esse privilégio de você ver céus abertos, irmãos? Pensa o João lá. Depois dessas coisas. Sei lá. Talvez um ano depois, 6 meses depois, todo dia olhando para as mesmas paredes. E provavelmente se ele ficou numa prisão igual a de Paulo, não tinha sol lá, não tinha nem luz lá. De repente, o céu se abre naquele lugar. E o que a gente aprende aqui, irmãos, que não importa o lugar onde nós estejamos presos, não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, Deus tem poder para abrir portas. E se na terra elas não estão abertas, há uma porta aberta no céu. Essa é a forma de Deus encontrar-se com João na sua crise. Essa é a forma que Deus talvez nessa noite queira encontrar com algumas vidas aqui dentro. Eu tenho uma porta aberta para você. Eu tenho uma porta aberta. Você não está conseguindo ver com os teus olhos carnais. Mas abre o seu coração nessa noite.
Deixa o Senhor abrir o teu entendimento. E como o apóstolo João, ele diz aqui no capítulo que ele foi levado em espírito. Olha o que diz o versículo 2. E eu me achei em espírito. Não vai ser na carne, irmãos. Não vai ser preocupado. Não vai ser atentando para isso aqui. A igreja anda muito distraída. Mas é assim, Deus, eu quero ter uma experiência. Eu acredito que até o final desse culto, Deus pode abrir o céu aqui, irmãos. E você pode ver algo extraordinário. Que jeito! A igreja não está preparada. Se o Senhor descesse aqui agora, com todo o poder dele, você talvez estranhasse. E eu quero hoje pedir que o Espírito Santo comece a amolecer o teu coração de pedra. Não um coração não transformado, mas para as coisas espirituais, e que você saia do nível da terra e comece a ver coisas grandes no céu. A primeira coisa para ele vencer a crise foi uma visão. Diga, eu preciso de uma visão. Se você precisa, diga, eu quero uma visão. Eu quero uma visão, Senhor. Nesse tempo eu quero uma visão. A segunda coisa, irmãos, como Deus encontrou João na crise, foi uma voz. Uma voz. Olha o que diz o versículo. Olhei e vi uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, e dizia, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Lá no capítulo 1, João, ele ouve uma voz, como voz de muitas águas, a voz do Todo-Poderoso, a voz de Deus, através da pessoa de Jesus, ecoando. Nós precisamos ouvir uma voz, irmãos, que no meio da nossa tribulação grita mais alto. Que no meio das nossas dificuldades grita mais alto. Que no meio das nossas perturbações e aflições, ela grita e ela diz, eu estou com você! Ela é mais forte. E para isso, irmãos, nós precisamos que os nossos sentidos estejam bem abertos. O nosso olhar, a nossa visão, o nosso ouvir. Uma voz como da primeira vez. Quanto tempo faz que você não ouve uma voz como da primeira vez? Lembra um dia que você estava passando bem apertado, bem atribulado, bem confuso, e de repente você ouviu uma voz que disse, é assim. Eu vou fazer. Vai por esse caminho. Mas sabe, a gente anda tão distraído, como eu falei, que ver, ouvir, que a gente ouve e diz assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Acho que não era Deus, não. E quantas coisas maravilhosas nós temos perdido porque essa voz não é mais ouvida. Depois olhei e vi. E depois ouvi uma voz como da primeira vez. Uma voz que fazia diferença na minha vida. Uma voz que mudava todas as circunstâncias. Uma voz que mudou a realidade de quem eu era. Uma voz, talvez, irmãos, o grande problema não seja nem TV, nem ter visão espiritual. Talvez hoje o grande problema na sua vida é você voltar a ouvir Jesus de novo. Porque você não ouve mais. Você se ouve, mas você não ouve mais Jesus. Talvez a tua crise está acontecendo porque a voz que você deve ouvir não é dele, é a sua. É a das circunstâncias. É a do teu egoísmo, é da tua autossuficiência. E Deus não pode atuar com gente autossuficiente, com gente orgulhosa. Ele não fala com gente orgulhosa. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele resiste ao orgulhoso. Aquele que sabe tudo, aquele que ele é melhor que qualquer coisa, mas ele não ouve mais. Não ouve mais. Ele não ouve mais a Deus. A Bíblia diz que ele conhecia.
Irmãos, como é bom conhecer e saber quem é que está nos falando. Eu sei quem é que está falando comigo. Não é a pastora, não é a irmã Maria Augusta, não é o pastor Vonei, não é a Tati, não é o irmão Max, não é o Fabiano, é Deus. É Deus que está falando. É Deus que está me comunicando. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos fazendo tanto barulho. E eu não sei quem foi, aonde que eu vi. Se foi no congresso que eu fui para São Paulo, se foi o pastor Vonei, se foi o pastor Germê, eu não sei. Alguém falou que a ovelha, ela não gosta de águas barulhentas. Ela gosta de águas tranquilas. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Tem gente que ama viver no meio da bagunça. Tem gente que prefere estar no meio do barulho da vida, das circunstâncias de dificuldade, do que aquietar-se e ouvir Deus. O que o Senhor tem para falar? Na minha crise, Senhor. O que o Senhor quer falar na minha crise, Senhor? Sabe quando o Senhor diz ali no Salmo 46, e lá em Isaías, que ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está agitado, você está preocupado, você está com um monte de coisa na cabeça. Tem gente, irmãos, que parece que ela tem uma coisa nela. Quieta, para você poder ouvir a voz. A crise em que Deus nos coloca nela mesmo, para a gente parar tudo para ouvir Deus. Uma panela explodiu em mim para eu ouvir Deus lá no hospital, porque eu estava muito agitada. Estava muito barulhenta, eu não conseguia mais ouvir o pastor. O pastor falava e eu não conseguia ouvir, porque eu tinha muita coisa para fazer. E eu não conseguia parar para ouvir Deus. E aí, irmão, se você não ouve a voz do pastor, você ouve a voz do lobo. Mas a voz de Deus exige de nós muitas vezes mudança. A voz de Deus exige de nós posicionamento. A voz de Deus exige de nós tranquilidade. Você é ovelha ou é bode? Se gosta de água barulhenta ou gosta de águas tranquilas? Porque o Senhor vai te levar para as águas de descanso. E lá ele vai falar com você. A voz como a voz da primeira vez. Era uma voz forte, mas era a voz certa. Quem está te orientando nesse tempo de crise? É Deus? É a voz do seu coração que é enganoso? Ou é a voz do diabo? Ou é um amigo que não é Deus? A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita nela de dia e de noite, porque ele está quieto, irmãos. Eu gostei de algo que o pastor Gilmei falou esses dias, que ele disse assim, que a meditação cristã, ela é totalmente diferente da meditação oriental. Na meditação oriental, eu me esvazio, aliás, eu me esvazio para receber, fico com a mente vazia. Mas na meditação de Deus, eu me encho para daí me esvaziar. Eu me encho da palavra. E aí me esvazio. E aí a palavra começa a fazer diferença na minha vida. Terceira coisa que Deus faz para que nós vençamos a nossa crise. Deus faz um convite. Ele diz: sobe aqui. Sobe para cá. Sobe aqui que eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Ver o céu em dias de crise muda a terra. Sabia? Ver os céus em dias de crise muda a terra. E muda mesmo, irmãos. Suba, eu vou te mostrar. Precisamos, em momentos da vida, irmãos, subir nos lugares sobrenaturais. Por quê? Ele não ia mostrar o que estava acontecendo. Ele não ia mostrar o que aconteceu. Ele ia mostrar o que estava por vir. Você quer saber o seu futuro? Só Deus sabe. A gente fica, às vezes, irmãos, muito surpreendido. Eu não sou contra dom de profecia, nem nada disso. Mas eu conheço muito profeta que revela apenas o que é.
o que foi. E a gente diz assim, mas ele sabia tudo sobre a minha vida. Eu não estou dizendo que essa pessoa não tem o dom de profecia. Mas olhe como Deus é diferente. Ele revela o amanhã. Ele sabe o que tem hoje, irmãos. Eu não venho para a igreja para ouvir profecia do que eu já sei. Eu sei que o Brasil está em crise. Eu sei que tem gente doente aqui. Eu sei que tem gente com problema, desempregado. Tudo isso eu sei. Eu quero saber o que Deus tem para mim amanhã. Ele diz, sobe aqui. Vem para cá. Esse é o convite. Vamos subir para um lugar novo. Porque eu vou te mostrar hoje que eu sou o Senhor de toda a terra. E ver o céu nos dias de crise vai mudar as circunstâncias, irmãos. Eu tive uma experiência com essa palavra há uns 8 anos atrás, quando Deus me deu essa palavra. Eu estava fazendo a minha devocional num tempo de muita crise pessoal. Muita crise. E Deus me deu esse texto. E eu estudei essa palavra, preparei ela. E o Senhor falou para mim, em todos os lugares que você for convidado para pregar, você vai ministrar essa palavra. Durante um tempo, você vai em todo lugar, você não vai trocar a palavra, vai ser essa ministração. E aí, irmãos, eu estava vivendo um tempo que eu não queria pregar para ninguém. Eu não tinha força para pregar para ninguém. E no dia que o Senhor me deu essa palavra, nós estávamos vivendo, nossa, irmãos, vocês não têm noção. E quando eu terminei de preparar a mensagem, e comecei a orar, e comecei a chorar, e falei assim, poxa Deus, eu queria ter uma visão do céu. Irmãos, eu tive uma visão aberta do céu, sabe? Que foi o que João teve. Era como se eu tivesse sido tirado daquele lugar, de uma forma tão extraordinária, e eu comecei a ouvir o canto do céu. E eu comecei a ouvir aquele cântico, e comecei a ouvir aquelas músicas, e Deus falava assim para mim, por que você está preocupada com tudo que você está passando, se eu já tenho tudo pronto? Por que você está preocupada, Gisele? Gente, e aquela música foi aumentando. E ela foi aumentando. E ela foi aumentando no meu ouvido. E em Deus, mas o que é isso? Irmãos, se eu disser que eu vi os 24 seres viventes, eu não vi. Aliás, os 4 seres viventes eu não vi, os 24 anciões eu não vi. Mas eu ouvi Deus muito claramente, e eu vi uma luz brilhando naquela sala, e eu vi a glória de Deus, eu sentia que Jesus estava ali, que os anjos estavam comigo, e eu fui ganhando força, e ele disse, você vai proclamar, porque se eu estiver na tua vida, está tudo certo, Gisele. É isso. Passou alguns dias, irmãos, eu recebi uma ligação de uma moça. E ela disse assim, de uma forma muito simplória, ela falou assim, aí que é a casa da preletora Gisele? Aí eu falei bem assim, a Gisele que está falando, preletora? Ele falou assim, você é pregadora? Eu falei assim, sou. Então, eu queria fazer um convite para a senhora vir pregar na nossa igreja tal dia, tal. Eu falei assim, tá. Mas aonde é? Deu o endereço e tal, eu anotei. Tudo certinho. Deu 1 hora, eu recebi uma outra ligação. E a pessoa falou bem assim, é da casa? É. E ela disse assim, então, eu estou ligando para marcar com a pastora no tal endereço, tal dia, tá. Gente, era o mesmo lugar, no mesmo dia, e eu tinha que ir lá pregar. Eu achei que foi o seguinte, 2 pessoas me ligaram para eu ir. Eu sou muito distraída, né, irmãos? Eu não olho e não ouço direito o que estão falando comigo. Eu anotei, eu só vi que era no mesmo bairro, na mesma rua, isso eu vi. Eu falei assim, a moça ligou para mudar o endereço, porque ela me passou o endereço errado. Quando foi no sábado, eu cheguei naquela igreja que eu nunca tinha visto ninguém daquele lugar. Cheguei com a minha Bíblia, era uma igreja extremamente pentecostal, irmãos. E eu já cheguei e já me senti estranha com esse meu cabelinho curto. Eu falei, meu Deus, será que é aqui mesmo? Aí eu falei assim para a irmã veio me receber. Eu falei assim, então, alguém me ligou daqui pedindo para eu vir pregar. Ah,
irmã mesmo. Eu falei assim, amém, então. Aí, irmãos, fiquei lá sentada, até levei uma pessoa comigo, que estava me acompanhando. Chegou o momento de pregar a palavra. E entreguei a palavra. Aí eu chamei e fiz o apelo. E a esposa do pastor, irmãos, ela estava vivendo uma depressão profunda fazia um tempão. Eu nunca vi aquele povo, até o pastor... Sabe uma pessoa que chega assim, vamos chamar a pastora Gisele para pregar. Eu levantei do meio do povo, preguei, ele terminou, não desfiz o apelo, a mulher veio, oramos com a mulher foi visitada pelo Senhor, aquilo e tal. Quando terminou, eu falei, vocês sabem quem me convidou? O pastor falou, não. Né? Mas te abençoe, pastora. E aí veio a esposa dele, ela disse assim, olha, irmã, Deus me curou hoje. Essa palavra trouxe uma esperança para o meu coração, Deus me curou. Tá, fui para casa. Quando estava lá em casa, me toca o telefone. A pessoa diz assim, ô pastora, a senhora esqueceu do seu compromisso? Eu falei, não, eu tive aí. Não, pastora, a senhora foi na igreja errada. Eu falei, não, eu fui na igreja certa. Não, a senhora foi na igreja errada. Mas, pastora, eu já fiquei sabendo que foi uma bênção. Eu falei, como assim? Olha, pastora, eu não sei o que aconteceu, nem quem lhe ligou, mas eu sei que a senhora não foi convidada para pregar lá. E eles até deram risada, porque um anjo foi lá hoje pregar. É desse jeito, irmãos. Eu saí tão impressionada. Eu fiquei assim no telefone. Eu falei, como assim? Eu fui lá. Sabe, irmãos, aquelas coisas de Filipe, assim eu me senti. Falei, como assim eu fui um anjo lá? Irmãos, eu nunca vi aquele povo. Eles nem falaram nada para mim, nem me deram tchau, nada. Eu só fui lá, entreguei o recado e fui embora. Mas Deus curou alguém lá. Receba nessa noite, Deus está te convidando, irmãos, para você ver o céu. Quando ele chegou lá no céu, irmãos, a Bíblia diz no versículo 2, que imediatamente eu me achei em espírito, e eis que havia armado no céu um trono, e no trono tinha alguém sentado. No trono tinha alguém sentado. Quem que estava sentado lá? Deus estava sentado lá. E o que o Senhor mostrou para João na sua crise é que a história está na mão daquele que governa. A história não está na mão de ninguém, mas daquele que governa. Eu olhei e vi um trono, e no trono tinha Deus, e Deus governava. Isto revela, irmãos, para nós, que quem tem a última palavra é Deus. Não é a medicina, não é a sua crise, não é o seu problema, não é onde você está hoje, mas é o Senhor que governa a história. Então pare de fazer campanha para Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula, sei lá quem que você vai votar. Ore. Porque eles não vão mudar nada. Quem vai mudar é Deus. Ele governa a história. Eu não viro cabo político de ninguém. De ninguém. Porque quem governa a história é Deus. Mas se o povo de Deus orar, e se humilhar, e buscar, e se converter, ele vai sarar o Brasil. Tem uma porta aberta, meu irmão. Tem uma voz que quer falar com você. E tem um convite de Deus, sobe aqui. Saia da onde você está. Saia da onde você está hoje e veja o trono. Se é você que tem governado sua vida, quero te dizer nessa noite que só Deus governa. Ele está falando para João, João, sabe quem governa? Não é os romanos. Eles não vão destruir a minha igreja. Eles não vão poder parar o meu povo, porque eu governo a história.
Sou eu que faço tudo. Sou eu que mudo tudo. Sou eu que transformo tudo. E eu tenho uma aliança com vocês. Está lá o arco-íris. Deus está aqui nessa noite, irmãos. Através dessa mesa dizendo, eu controlo a história. Deus está dizendo, eu salvo o pecador. Eu mudo a vida. Eu, Senhor. A crise, quem acaba, não vai ser o presidente. Mas Deus governa a história. E Ele vai mudar essa nação. Deus, o nosso Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite hoje para fazer diferente na tua vida. Ele está aqui nessa noite, irmãos, para dizer para você, volte a ter esperança, porque eu abro porta. Aonde não tem porta. Eu consolo o enlutado. Eu faço. Se nessa noite você quer ter uma visão celestial, se nessa noite você quer Deus de uma forma diferente, como da primeira vez, comece a pedir para o Espírito Santo abrir os teus sentidos. Comece a pedir para o Senhor quebrar o seu coração, quebrantar o seu coração, para que você não tenha nada que possa separar você dessa presença, dessa realidade. Comece a falar com Deus. Senhor, eu me sinto numa crise. Mostra-me uma porta. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que Deus está abrindo portas essa semana para pessoas aqui. Nesse tempo, sabe por quê? Porque hoje você vai ter uma experiência primeiro com a porta do céu. É para lá que você tem que subir. Antes de descermos, nós temos que subir. Antes de enxergarmos aqui, nós temos que ver lá no alto. Antes de tudo, é lá no céu que começa a nossa história. É lá no céu. A Bíblia diz, se disse Deus, haja luz e houve luz. É nele, é a voz dele que faz surgir todas as coisas. Se você que está aqui nessa noite precisa ver uma porta aberta, eu quero te convidar a chegar no altar. Nós vamos orar por você. Você que tem vivido esses dias difíceis, você pode chegar. Amém, irmãos? Você pode chegar. Abra o seu coração. Deixe Deus, como diz a música, falar contigo. Senhor, eu quero nessa crise ter experiências espirituais. Eu preciso, Santo Espírito. A última palavra é do Senhor. É Ele quem governa. É Ele quem cura. É Ele que transforma. É Ele que faz acontecer. Igreja, abre o seu coração. Abre o seu coração. Santo Deus, nós estamos aqui. Orando pelo teu povo. Orando por cada irmão que está aqui. Eu não sei o tipo de crise que eles estão vivendo, as preocupações que estão roubando a sua esperança, a sua fé. Mas eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor falou que tem uma porta aberta. Que tem coisas depois destas. E elas são extraordinárias. Elas são tremendas. Elas são algo que nós não podemos nem contar como são. De tão grandes que são. Depois de toda essa dificuldade, tem algo tremendo preparado para eles. Depois de toda essa luta, o Senhor começa a se levantar. Já está levantado. Os anjos já estão cantando. A sua glória já é vista. Deus, abre o entendimento, Senhor. Abre a visão, Senhor. Tira, Senhor, o teu povo da incredulidade. Tira da incredulidade, Senhor. O coração ferido que está incrédulo, Senhor. O coração, ó Pai, que precisa de um renovo, Senhor. O coração que precisa se abrir de novo para Ti. Abre esse coração, Senhor. Abre, Senhor, esse coração. Abre esse coração, Senhor. Fala como da primeira vez. Ah, Senhor, naquele tempo que a Tua voz era a única coisa que importava. Fala, Senhor.
Abre, Senhor, os céus aqui. Aviva, Deus, aviva, Senhor. Faz a tua obra, igreja, ore para que Deus abra os céus sobre este lugar, para que portas sejam vistas, para que a voz ressoe. Oh, Espírito Santo, nós abençoamos, aumenta a fé do teu povo, Senhor, aumenta, Senhor, que eles tenham experiências profundas contigo, Senhor. Deus, fala, Senhor. Fala, Senhor. Abre os céus, Jesus. Abre os céus, Espírito Santo. Abre os céus, Senhor. Abre os céus, Senhor. Abre os céus, Senhor. Que se abram os céus. Que se abram os céus, 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 que se abram os céus. Que se abram os céus do nosso Deus. Que se abram os céus. Que se abram os céus. Que se abram os céus do nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus, que se abram os céus do nosso Deus. Os céus fechados se abrem no teu poder. A nossa fé e esperança em Deus, estão em Deus, que os céus fechados se abram. Move, Senhor, a nossa fé e esperança estão em Deus, nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram os céus, que se abram os céus, que se abram os céus. Cura, Senhor, que se abram os céus. Traz esperança, Deus, que se abram os céus.